será que vai passar? Talvez você saia de lá num camburão. É isso Não, que eu não, ia falar, não é porque você entende, você vê a dissintonia entre a realidade e os fatos, entre a realidade e o mundo da imaginação. Não é porque você entende que você é rico que você seja rico. Não é porque uma mulher se entende homem que seja homem. Então alguma coisa aconteceu que está em dissintonia o mundo da mente, as ideias dela e a sua realidade. Ela está num conflito entre a realidade e as suas ideias. Então o mundo não vai poder adequar o mundo ao seu problema. Você é que tem que buscar uma solução. E aí quando entram alguns médicos, alguns psicólogos e psiquiatras tentando propor, auxiliar essa pessoa, eles não podem simplesmente tomar alguém que não quer e obrigá-lo. Mas quando alguém ela chega até ele pedindo esta ajuda, é isso que ele propõe, ajudá-la a entrar em sintonia com a sua realidade. Seu corpo é um corpo de mulher. Então, o que aconteceu na sua mente para que você esteja entendendo-se como um homem? E aí, buscar entrar em sintonia consigo mesmo, buscar novamente esse equilíbrio. E aí, até isso querem proibir, né? Porque essa ditadura... O convívio familiar, né? o convívio. Antigamente tinha aquela, que o pai preferia que o filho mais velho que nascesse fosse homem, aí nasce sim. uma mulher. Aí vira e mexe e fala, você teve uma filha mulher. Eu sei. Que eu faço. Tem essa crise mesmo, tem essa crise. Fala assim, não, eu vou me pôr na postura de homem porque meu pai vai me amar. Querendo aceitação. Esse sentimento lá atrás. E o diabo, aproveitando a fragilidade humana, ele vai colocando na mente uma palavra de rejeição, uma palavra ao contrário, a pessoa passa a ter outros tipos de sentimento para poder se fazer parte daquele grupo. Exatamente. Ela quer ser aceita. Ela quer aquela, né? Quer aquele papel. Então ela se transveste naquele... Se coloca diante do espelho e fala assim, não, eu sou um homem, assim, 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 mas meu pai fala que ele gostaria que fosse uma menina, o lacinho, o sapatinho, aí ele começa a ter comportamentos de menina. Buscando aceitação. E o pai, querendo repreender o filho por ele estar começando a se comportar como uma menina, lasca o cacete nele. Aí tem um tal trauma, a fragilidade dele já abusou na fraqueza, que ele passa a ter um outro tipo de visão. Verdade. E quando ele cresce, ele vai tomar um caminho totalmente diferente, né? Ele vai até os enrustidos, né? Exatamente. Aí com o tempo ele começa a sair do armário, entre aspas. Para evitar o conflito, ele finge, né? Até certo tempo. Na faculdade, no trabalho, Verdade. ele começa a fazer parte de grupos que ele percebe que tem o mesmo comportamento que ele. Se houvesse um ambiente seguro, onde ele pudesse expor, colocar para fora toda a sua confusão, talvez pudesse chegar à solução. Sobre os papéis, a confusão que está fazendo nesses papéis. Quando chega a certa momento da adolescência, a questão hormonal causa confusão também sobre como que esses papéis vão ser definidos. Se houvesse um ambiente seguro, mas muitas vezes não há. Então, essas coisas começam a ficar mais abertas de procurar psicólogos e terapeutas há uns 30 anos. Sim. Mas isso vem de muito mais tempo. Que as pessoas se escondiam. O problema já estava grande já. Estava... até mesmo a agressão sexual de pais, filhos, irmãos, os parentes. Mesmo, sim. Sabe? As pessoas se guardavam, não se abria por falar porque era vergonhoso. Né? Exatamente. Ou se tinha como um mentiroso que estava fazendo... virava chacota, virava perseguição. Era vergonha, tudo levava exatamente. Da vergonha, né? Da humilhação, constrangimento. Verdade. Então causou um grande mal na sociedade. Veja. Vai sair? Tá certo. Vai lá, vai na paz. Deus abençoe, Pai Senhor. Amém. Obrigado, hein? Boa aula para vocês aí. Então, diante desses problemas sociais que está me apontando, como é que certos grupos e certas áreas da teologia, certas escolas teológicas, como elas se comportam em relação à Bíblia? Eles vão dizendo a Bíblia, um livro antigo, um livro escrito em uma outra sociedade, em outro tempo, eles veem assim facilmente à disposição deles a possibilidade de manipulá-la, né, de tirá-la de seu propósito, de seu objetivo para atender ao momento, atender à demanda do momento. Sai totalmente do contexto, totalmente. Um texto. Exatamente. Aí onde entra essa leitura equivocada, essa leitura distorcida, essa manipulação sobre o texto sagrado. E aí onde ele está afirmando, o objetivo da Bíblia, aquilo que a gente tem colocado desde o começo aqui do curso, o objetivo principal da Bíblia, a Bíblia não é um livro de história, apesar de mencionar fatos históricos. A Bíblia não é um livro de biografias, apesar de mencionar personagens. A Bíblia tem um comprometimento muito sério com a salvação.
Então, um livro onde revela o grande plano de Deus para a nossa salvação. Desde Gênesis, a promessa, né, a grande promessa feita por Deus, daquele que esmagaria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, até o Apocalipse, quando vemos a semente da mulher, Cristo, glorificado, que esmaga a cabeça da serpente. Então, temos aí um grande objetivo bíblico. Se nós não estivermos assim, andando na mesma direção da Sagrada Escritura, vamos entrar em conflito com ela em algum momento. Então, no todo, no geral, temos esse objetivo. Então, é aquilo que eu falei em outras salas, sobre entender o objetivo da Bíblia. Quando você entende, você não se equivoca em relação a ela. Por exemplo, eu vou na Saraiva, eu compro um livro de física quântica. Física quântica. Eu chego em casa, eu quero fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí eu vou no livro de física quântica procurar a receita. Não vai. Talvez né? de química, assim, agora de física já é meio difícil. Física quântica, eu quero uma receita de bolo. Então, por que faz isso de uma forma tão ridícula? Porque eu estou mostrando como é ridículo buscar aquilo que o livro não se propõe a dar. As pessoas estão buscando na Bíblia aquilo que ela nunca se prometeu a dar. Então, a Bíblia ela não vai tratar de detalhes históricos, ela não vai tratar de detalhes cronológicos, nem vai tratar de algumas questões químicas, nem biológicas, nem físicas, porque essas áreas já tem quem se interessa. A Bíblia vai tratar acerca da salvação. Exatamente. Então, aquilo que não foi interessante para isso, você quer ver uma questão assim que deixa muito claro isso? Quando a Bíblia chega ali tratando acerca dos reis de Israel, acerca da história deles, vai ter um camarada chamado Onri. E esse Onri, historicamente falando, internacionalmente, ele foi muito importante. Inclusive, os anais assírios foram desenterrados, interpretados com uniforme e tal. Eles chamavam Israel de terra de Onri, Bit Onri. Chamavam Israel de terra de Onri. De tão importante que foi para eles esse grande general israelita. Sabe o que a Bíblia dedica a falar sobre ele? No máximo 4 versículos. E o resto da narrativa é sobre Elias, um cara que internacionalmente falando não tem relevância nenhuma, vamos dizer assim, um Zé Ninguém, tá certo? Na visão dos historiadores, um Zé Ninguém que veio de lugar nenhum, Tisbe, que ninguém até agora achou onde fica, fez lá uns milagres e depois fala muito também acerca da viúva, onde ele passou lá um tempo quando estava na crise. A crise lá não estava chovendo, Deus mandou ele de Querite para a casa da viúva em Sarepta. Olha o que a Bíblia se interessa. Então, historicamente falando, zero, não tem relevância nenhuma. Mas, biblicamente falando, é um conteúdo para a nossa edificação. É uma atitude de salvação, essa da passagem de Elias Exatamente. na vida da viúva. Né? Muito mais vale para nós saber de Elias e da viúva de Sarepta do que de Onri e suas realizações militares. Pode comentar que o Evangelho de João, se você for ver historicamente, ele também é bem contraditório, como se ele fosse totalmente anacrônico. Se você for pegar os pensamentos os pensamentos não, as situações, elas são todas desconexas com o resto dos outros evangelhos. Dos evangelhos. Ele tomou um outro caminho, tanto que ele não é sinótico. Histórico, né? Histórico não, os evangelhos sinóticos, do meu ponto de vista, eles seguem uma cronologia mais certinha. Já o Evangelho de João, ele é muito estranho. Muito mesmo. Esquisito. Se você for ver, ele não está essa questão de não se propor ao objetivo histórico e sendo o objetivo espiritual. Ele fala muito dos discursos Jesus, né? De Cristo. Então, se você se quiser saber aquele que reclinava a cabeça do peito de Cristo. Então, se você quiser saber do que Jesus disse, é João. Os discursos de Cristo. Ele vai fundo nisso. Agora, se quiser saber de fatos históricos, são sinóticos. Outra coisa que eu quero comentar é que tem ele tem outra religião, E ele começou a ler a Bíblia. Que eu comecei a falar da Bíblia, ele começou a ler. Aí ele falou pra mim que ele estava muito confuso. Ele falou assim, nossa, mas isso aqui, muita coisa não bate com o que eu entendo, ou que eu acredito. Assim. Aí eu falei assim, então, mas é isso que você tem que entender. A Bíblia, ela tem o seu próprio viés. Sim, entendeu? Muito bom. Ela tem a sua própria tendência, ela tem o seu próprio pensamento. Então não adianta a gente querer, às vezes, trazer coisas de fora e impregnar nela, que seria exegese. É verdade, né? Então, exatamente. Às vezes, o pensamento moderno, eles estão querendo imbuir na Bíblia, nas escrituras em si, um viés que não é o dela. Porque a nossa irmã acabou de falar o nome da senhora mesmo, que eu sou péssimo pelo nome. Denise. A irmã Denise acabou de colocar muito claro aqui. Então, a demanda hoje, o problema hoje que se constituiu, social, essa questão
da tentativa, hoje não é somente uma proteção a homossexuais, mas quase uma imposição, a ditadura do LGBT, X, W, Y, ZH e o resto. Né? Então, que tem que haver um respeito por eles, eu também concordo. Que tem que haver não pode ser agredidos, não pode ser humilhados, concordo, absolutamente, eles têm os mesmos direitos, eles são cidadãos. Agora, eles não podem impor a sua visão de mundo sobre as demais. Tanto que, você vê, hoje, todos os grupos da sociedade podem ser criticados. Com crueldade, com requinte de crueldade. Abre a boca para falar desse grupo. Tanto você vai que dificilmente você vê um casal, um homem e uma mulher, se pegando no meio da rua. Sim. Agora, se você vir um casal homossexual, se você for comentar... você está perdido. Está perdido. Exatamente. É verdade. E é o que ele colocou. Então, ele está vendo conflitos na leitura. E o que eu acho impressionante é que a Bíblia confronta mesmo. Sim. Eles criticam os cristãos, mas eles exatamente. não têm coragem, por exemplo, de criticar... Isso, estava na ponta da língua. Estava na ponta da língua para falar. O que aconteceu no carnaval? Que exatamente. Que pegaram o Cristo, arrastaram, que o diabo ganhou. Pega Maomé e faz qualquer brincadeira, não fazem nem a pau. O cristão, ele não é julgado pelo cristianismo, Cristo em si. Ele é julgado pelo comportamento. É verdade. Só que, infelizmente, muitos cristãos têm, sim, comportamento. Dão margem a isso. É triste. E julga as pessoas pelos atos delas. Aí eles pegam nisso aí e tripudiam. Aí volta lá nos 10 mandamentos. Ama teu próximo, não diz que Deus é amor, você tem que amar. Exatamente. Aí põe todo mundo numa mesma panela. Isso. Eles falam os cristãos. O que é esse negócio de os cristãos? Tem católico, tem protestantes diversos, tem pentecostais. O que é os cristãos? Mas a própria Igreja Católica abriu esse leque para LGBT que a gente não pode discriminar. A gente não aceita o comportamento deles. A gente rejeita o comportamento. A aceitação deles que é contrária à palavra. Sim, exatamente. Tenho vários amigos que são homossexuais, mas nem por isso eu concordo com as atitudes deles. É esse ponto que a gente quer chegar. Então você não tem nada contra a pessoa em si. Contra a pessoa. Mas o comportamento dela, eu não sou obrigado. Inclusive, uma vez uma aluna de direito que congrega com a gente pediu para eu gravar um vídeo sobre essa questão. E aí a pergunta era, se um dia um filho seu se tornasse homossexual. Eu falei, olha, eu estou ensinando para que ele não seja. Se ele chegar a uma determinada fase e ele optasse, né, por ser homossexual, eu ia deixar muito claro que eu não concordo com a opção de vida que ele fez. Exatamente. Ele não poderia realizar as práticas dele na minha casa. Se algum dia ele alugasse uma casa, ia ser problema dele. Ele saísse da minha casa. Na minha casa ele não ia se comportar dessa forma, só que ele ia continuar sendo meu filho e ia continuar amando. Eu não ia abandoná-lo, nem ia matá-lo. E nem ia também concordar com o que ele faz. Falou, na minha casa você não vai ter essas práticas. Eu tenho um exemplo de convívio, que eu trabalhei na casa de um casal homossexual. Sim. E eu pedi para eles, na minha frente, vocês não se beijam, não se agarram e não andam de roupão. Ah, mas a gente é que nem você. Eu falei, não é. E um deles era evangélico. Sim. Eu consegui trazer ele de volta para a igreja. Amém, glória a Deus. Se casou, mas o Senhor recolheu. Sim. Foi uma parte até que você falou, que as pessoas se envolveu no evangelho e passou a se infiltrar no mundo dos homossexuais para trazer. E Deus viu quando ele estava começando a colocar o pé lá, o Senhor preferiu. Eu creio assim, eu creio que Deus vê o limite da pessoa e fala, não, tá bom, já encerra seu ministério aqui. Porque era um problema para ele. 25 anos que o Senhor recolheu ele. Mas foi em comunhão. Uma pessoa assim, boa, que nem os homossexuais e lésbicas. Realmente, ele era uma pessoa ótima de coração. Sim. Mas o que eu não gostava dele era o comportamento. Quando ele não dá fazia aquele trejeito, aquela fala fina. O homem se comporta como um homem. Mas você é homem, se comporta como um homem. Muito bem. Então, na minha frente, ele nunca faltou com respeito. Muito bom. Uma pessoa maravilhosa. Voltou pro Senhor. Glória a Deus, quando ele era graças adolescente, ele era da banda, da igreja. É uma batalha difícil. Foi pra faculdade, já conheceu amigos na influência, acabou indo pro outro lado. Mas o Senhor teve misericórdia, né? Ele voltou pro Senhor, ele se casou. Por que acontece isso? Por que acontece esse movimento de transformação? Porque alguém não abriu mão dos preceitos bíblicos. Aquilo que o irmão Jeff estava falando sobre o conflito na leitura que o seu amigo está tendo em
relação a algumas afirmativas bíblicas e como ela confronta algumas realidades da atualidade. Então, se você abrir mão e começar a contemporizar, você está destruindo o impacto da mensagem bíblica. Como é que vão haver transformações se você está adaptando a Bíblia ao pecado? Você está trazendo a Bíblia para você, né? A Bíblia precisa confrontar o pecado. Agora o que acontece? Você tem que amar o pecador. Você ama o pecador, você mostra para ele que você se importa com ele. Mas você não alivia a mensagem. Você deixa que a mensagem surta o efeito. É que nem um medicamento que é injetado na pessoa e o primeiro efeito é a pessoa ficar pior. Já viu isso? Eu não entendi esse negócio. Como é que a pessoa toma uma injeção, ela estava ruim. Agora, que nem aquele cara do vídeo. Estava ruim, agora ficou pior. Quer dizer, o remédio está entrando, está tendo um conflito ali. As suas proteções, aquele choque, né, que está tendo com aquele elemento que entrou e está combatendo a doença. Você vai ter uma febre, vai aumentar, vai ficar de cama. Só que passado esse período, você está saudável de novo. A doença foi eliminada. Mas se você tirar esse impacto, se você passar um pano aliviar, não vai surtir efeito. Vai estragar exatamente o processo de transformação. O verdadeiro propósito não é você se infiltrar no meio deles, se fazer como eles. Para poder trazer eles. É você caminhar ao lado dele e mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo exatamente. É impróprio, é inverso que está na palavra e trazer. E a sua vida é uma referência. Isso, a sua vida é exemplo. Exatamente. Isso eu louvo a Deus porque foi o que aconteceu. Amém. Ele Graças pedia a Deus. para ir com ele em determinados lugares, eu fazia a companhia e mostrava através do meu comportamento o que ele estava fazendo não tinha procedência. Exatamente. Foi quando ele chegou até a mim e perguntou: você pode ir comigo numa igreja? Olha só que maravilha. Eu não pensei duas vezes. É isso aí. Eu estava na época, eu era da Presbiteriana Renovada. Eu falei com o já pastor. Fui uma vez. E falei para ele assim, pastor, ele falou assim, você não deve fazer isso. Eu vou. Ele foi para Deus é Amor. Eu saí da Renovada, acompanhei ele na Deus é Amor. Até onde ele se sentiu fortalecido e pediu, eu quero voltar para a Assembleia. Meu Deus, que contraste, ele foi na Deus é Amor. Eu falei, não tem problema. Tratamento de choque. Isso. Eu falei, não tem problema, se você for para Deus é Amor, eu vou com você. Amém. Fui para Deus é Amor. Para acompanhar na fé. Acompanhando ele. E aí ele falou, eu quero participar dos cultos, a igreja está indo em caravana, você vai? Eu fui. Aí chegou um período que ele saiu da Deus é Amor, ele falou, estou voltando para a Assembleia. Eu falei, não tem problema nenhum. Amém. Eu também vou contigo para a Assembleia. Graças a Deus. E ficamos mais de quase 20 anos na Assembleia de Deus lá do Esmeralda. Graças a Deus. A Esmeralda ali, foi quando ele se firmou, quer dizer, aí fez aquilo que Barnabé fez para o Paulo, tem que pegar pela mão e acompanhar o começo, né? Até ele conseguir andar por si. Você não aceitar porque você sabe que aquilo está errado, mas exatamente. Você não pode julgar a pessoa. É isso você aí. Tem que abrir a visão dela, que aquilo lá não tem procedência. Ainda bem que o juízo não cabe a nós, né? Então tem que deixar na mão de Deus. Era o pastor Reinaldo. Não conheceu, né? Ele ficou muito pouco, pastor. Era o pastor Luiz Francisco. Não. Era o pastor Luiz Francisco, junto com o pastor Reinaldo. Isso. O Luiz Francisco era eu conheci a partir do Paulo dos Santos, então essa época é anterior que eu conheci. O Paulo veio depois. Veio depois, né? Ó, o objetivo da Bíblia que a gente colocou aqui, ó, que deu certo com o que o Jefferson tinha falado aqui. Eu, por exemplo, as primeiras leituras, eu fui confrontado com alguns textos onde Cristo coloca de uma forma muito clara, por exemplo, aquele que bater na tua face oferece a outra. O texto terrível de difícil. Mas eu não vou poder dizer que não, Cristo está querendo dizer outra coisa, é alegórico. Não, querido, é assim mesmo. É isso mesmo. É literal mesmo. Agora, claro, existe ambientes, vamos dizer assim, não é que você virou um bobo agora que todo mundo vai bater na sua cara. Mas numa situação em que isso for para a glória de Deus, por exemplo, uma pessoa que está na missão e ela é apanhada e agora vão tentar fazer ela recuar da sua fé. Ela vai sofrer, vão bater na cara dela, vão matá-la muitas das vezes, e ela não vai abrir mão, ela não vai recuar, tá certo? Então o texto de Cristo é aquilo ali mesmo, e ele causa problema e causa incômodo, paciência, é assim. A gente vai ter que, de uma forma ou de outra, absorver esse texto e andar conforme ele, e trazer ele para a nossa vida. E ele vai causar conflitos, e nós vamos ter que lidar com eles, lidar com esses conflitos aí. O objetivo da Bíblia, o objetivo dos evangelhos. Então, o que o evangelho está proclamando? Cristo é o centro dos evangelhos, então a gente tem que entender que a gente tem que buscar este centro, tem que buscar esse cerne em torno dos evangelhos. Qual o objetivo dos provérbios? Ele ilustra aqui, para colocar aqui, dentro daquela sabedoria que está
toda exposta, né, nos provérbios, há um objetivo também, que é buscar a sabedoria que vem da parte de Deus, né? Então ele coloca aqui, dentro desses grupos de textos, a Bíblia como um todo, os evangelhos particularmente, os provérbios, há um objetivo a ser buscado. Paralelos de palavras é bem simples aqui, e na verdade já está muito de acordo com aquilo que a gente já tinha falado. Então você tem palavras sinônimas e antônimas que te ajudam na compreensão. E quando você coloca elas lado a lado, o contraste delas ou a semelhança delas vai te elucidar, vai te trazer um entendimento, esclarecimento. Então paralelos de palavras é bem tranquilo. Paralelos de ensino gerais, tá? No ponto 5. Para falar desse assunto, vamos tomar um trecho do livro de Provérbios como exemplo. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, e até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 4. E aí eu peguei um outro texto aqui, para exemplo. Deixa eu ver se... Aqui. Ó, o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio desígnio, até o ímpio para o dia do mal. Analisando... parece favorecer essa ideia, né? Analisando a última frase, dá-nos a entender que Deus quer que todos os ímpios pereçam, quando, na verdade, no ensino geral das Escrituras não é assim. Deus sempre está providenciando um meio para o pecador ser liberto, a ponto de enviar seu próprio filho para morrer pelo pecador. No paralelo de ensinos gerais, você não pode deduzir uma doutrina apenas lendo um versículo. É necessário consultar o que todos disseram sobre o assunto. Daí então chegar à conclusão. Então, como você falou, parece favorecer aquele ponto de vista supralapsariano que diz que Deus criou umas pessoas, Deus criou muitas pessoas, na verdade, porque algumas foram feitas para serem salvas, um pequeno grupo, aquela questão da expiação limitada. A expiação foi dada só aos eleitos, e os eleitos, segundo a determinação de Deus, né, o supralapsarianismo aponta a isso, que algumas pessoas foram criadas para ser salvas, a maioria para ser condenada. Mas tem um estudioso que o pessoal segue, que as pessoas foram predestinadas, já nasceram predestinadas. Isso, exatamente. Independente do que ela faça. Calvinistas vão por essa linha. Agora, contraponto a isso, tem sido apresentado por Armínio, os arminianos, e aquilo que, inclusive, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, na declaração de fé, ela se coloca nessa posição. Fala que, na verdade, olhando para esse texto aqui de Provérbios e para o ensino geral de Escrituras, que é o que ele propõe aqui, você percebe o seguinte, que existe algo em Deus, um atributo incomunicável, que é próprio de Deus, chamado presciência. Deus tem a chamada presciência. Na presciência, Deus já sabe aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam a sua palavra, aqueles que resistem ao chamado e aqueles que abrem o coração. Então, Deus, a partir da sua presciência, ele sabe aquele que de fato será salvo e aquele que não será. Então Deus não é pego de surpresa em nenhuma situação, porque ele tem essa característica que não foi comunicada a mais ninguém, que é a presciência. Então, quando fala-se de eleitos, fala eleitos conforme a presciência de Deus. Não é que Deus, ele, por deliberação, criou pessoas para serem condenadas. Deus tinha prazer na condenação delas. Deus queria que elas fossem condenadas. Porque essa visão monergista, tá certo, acerca da salvação, favorece isso, que Deus ordenou o pecado de Adão, Deus ordenou a queda de Adão, Deus criou pessoas para serem condenadas, e a maioria delas, na verdade, a expiação é restrita a um pequeno grupo de pessoas, tudo ligado ao quê? A essa ótica, onde você tem a interpretação de que todos os atos cometidos, tudo que é feito, tudo que acontece, é uma atitude que parte somente de Deus, que assim, Deus ele interfere em todas essas situações, que Deus de fato quis essas situações, que ele impulsionou essas situações. Então é uma visão monergista. Quando você olha para uma questão de contraponto, uma visão sinergista, você vê que Deus é presciente e que dentro dos acontecimentos haverão pessoas que livremente escolherão aceitar, aderir, serem salvos pela graça, e pessoas que resistirão até o fim à graça, que de fato rejeitarão a graça. E a partir dessa rejeição e dessa presciência divina, você vê o texto de Provérbios, que até o ímpio é criado para o dia do mal. Em que sentido? No sentido de que mesmo a resistência de alguns não atrapalhará o plano perfeito de Deus. Então, quando o faraó endurece o coração, não é que Deus queria que o faraó endurecesse seu coração, não é que Deus queria que o faraó
fosse condenado. Não é que Deus criou o faraó para ser condenado, mas é que faraó endurecendo seu coração, Deus utilizará o seu endurecimento para a sua glória. Calvino mesmo disse isso em um momento. A semana passada. Sim. Que a pessoa queria entender. Então, se Deus mandou Moisés isso, é a palavra Deus endureceu o coração. Para quê? Se Deus mandou Moisés para tirar o povo do Egito, para que tinha que endurecer o coração de Faraó? Não era mais fácil? O Faraó tá lá, normal. Ele falou, não, você quer ir, Moisés? Leva o teu povo, some daqui. Sim. Não me ajuda também. Não me Eu digo para você que talvez na terceira, quarta praga, Faraó já tivesse cansado e falado, tá, vaza, vai embora. Agora o que acontece? Deus queria não somente tirar o povo, mas mostrar também a sua glória. O agir de Deus aí não era contra Faraó, era com o próprio povo judeu. Com o próprio povo judeu. Existia. E utilizando-se... anos sem ter comunicação com Deus. Exatamente. Até que a mãe de Moisés falou assim, não, vamos sair dessa situação, existe um Deus, e passou a invocar Deus. Isso e aí aí. Começou a contaminar a filha e aí aos demais, né? Exatamente. Mas o que Deus quis fazer não foi mostrar para Faraó até onde o poder dele ia. Ele quis mostrar para o povo. E eu digo para você, não só para o povo israelita, mas para o povo egípcio. Cada praga daquela confronta um Deus egípcio. Era um grande evangelismo aqui. Sim, aí tanto é que quando eles foram embora, muitos egípcios saíram algum chamado vulgo. Teve Exatamente. muitos deles que chegaram à Terra Prometida. As próprias egípcias deram os ouros, deram tudo para eles. Né? Vai exatamente. Vai embora porque a gente não mexeu mesmo com a estrutura da fé dos egípcios daquela época. Foi um grande evangelismo. Também que foi que pegou, né? Porque Amon-Ra, o Deus Sol, né? Deu sol, aí se escureceu. Cadê a luz? Uma situação dessa. As trevas eram tão grandes que não ser tocadas, né? Exatamente. Então o Deus de Israel é Deus de verdade. Então esse é o propósito evangelístico. Eles passaram por outros faraós que eram bons, tinham um coração aberto, o pessoal podia ir e vir e fazer o que queria. Sim. Já quando nasceu a terceira geração de faraó, que não. Aí a coisa ficou A difícil. coisa ficou feia. Exatamente. Que tinha que ser do jeito que ele queria. Porque ele achava que o povo era dele. Isso aí. Exatamente. O povo era dele, os outros não. E aí... Tanto é que José, quando saiu com tinha o faraó, né, na época de José, e José saiu, ele foi liberado. E aí, isso mesmo. Aí o faraó falou assim, não, eu vou perder José, que fez eu progredir, fez eu prosperar, vai atrás dele. Mandou carruagens, buscou e tudo. Mas aí ele aceitou que José fosse embora e levasse esse povo. E esse povo começou a olhar lá atrás, novamente. Não, lá com o faraó a gente tinha isso, tinha exatamente. E começou a debandar, né? A esquecer de Deus. Exatamente. Então, de fato, foi um grande evangelismo. E, de certa forma, lendo um pouco as Institutas, eu encontrei até alguns resquícios dessa ideia. Vamos dizer assim, alguns relâmpagos, uns lampejos dessa ideia. Calvino, eu não vou lembrar o lugar, mas... em certo lugar, ele diz o seguinte, que a vontade de Deus se cumpre. Então, essa é a ideia que ele está sustentando. E é aquilo que a gente crê também. Então, muita coisa de Calvino pode ser tranquilamente usada entre nós, que ele não é um herege, ele é um cristão. Agora, ele tem uma visão que não concordamos em tudo nela. Então, algumas coisas serão confrontadas. Mas, veja só, a vontade de Deus se cumpre, independentemente das situações. Ele falou, olha, vamos supor aqui, Deus quer determinada pessoa morta. E ela tem 2 filhos. E é o que acontece. A vontade de Deus é que determinada pessoa morra. Né? Foi condenado, Deus está trazendo sentença sobre ele. E nesses 2 filhos nós temos, um também quer o pai morto e o outro não. Tá certo? A vontade do filho que quer o pai morto está de acordo com aquela vontade momentânea de Deus, né? Que é uma vontade de sentença, de condenação, onde a pessoa será morta. Então aquela vontade está de acordo com esta vontade momentânea de Deus. O outro filho que não quer o pai morto está contra essa vontade momentânea de Deus, de juízo. Mas ele está de acordo com um preceito geral no qual o filho tem que amar seu pai. Então veja, mesmo aquele filho estando de acordo com uma vontade momentânea de Deus de juízo, ele está contra um preceito geral onde Deus determina que o filho ame seu pai. Aquele filho que quer o pai morto também, na verdade, ele não deveria ter esse sentimento, porque a vingança cabe somente a Deus. O juízo cabe somente a Deus.
mesmo aquela vontade estando de acordo com essa, está contra a vontade maior. Mesmo que a sua vontade seja igual à de Deus, não diz que você está dentro da vontade de Deus. Onde que entra essa situação? É um pouco complicada, mas ela é muito útil. Por quê? Aquelas pessoas que têm essa vontade má, elas não atrapalharão o plano de Deus. Deus simplesmente vai utilizar essa vontade má, ímpia, para que cumpra a vontade perfeita apesar dela. Por exemplo, Deus pode, utilizando-se desse filho com a vontade má, para realizar o ato. Então ele vai matar o seu pai. Deus de fato queria aquele homem morto. Só que aquele filho será condenado mesmo assim. Porque ele não deveria ter esse sentimento. Ele tem esse desejo. Deus vai usar então esse desejo. Ele é ímpio. O desejo tem que ser somente de Deus. Exatamente. Só Deus pode querer a morte. Só Deus pode julgar, pode dar a sentença. Aquilo que Paulo mesmo falou, né? Que você tem que dar a vingança totalmente a Deus. Não, você não pode querer trazer para si, porque você não tem esse papel. Você não deu a vida, você não pode tirá-la, tá certo? Claro que aí seja outras discussões, mas é outra aula. Também bem, o que se venha a se cumprir a palavra de Deus, ele deu o livre-arbítrio. Foi ele que fez, foi ele que criou. Exatamente. Não é que ele criou o ímpio para as coisas más. Foi as atitudes do ímpio que o conduziram para esse lado. As coisas más para que fosse cumprida a palavra de Deus. Isso aí. A história vai se cumprir, você esteja num papel ou no outro. Aí você decide, aquilo lá que diz, todo joelho se dobrará. Hoje a gente dobra o joelho deliberadamente. Se dobra o joelho e adora e ora. Livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Você vai ser obrigado. No dia do juízo também vai se dobrar. Mas aí vai ser a força, né? Vai ser para receber aquele que vai te julgar. A vontade de Deus é soberana. Soberana. Quer que você queira ou não, ele vai fazer e acabou. Só que o bom é quando a gente está na vontade perfeita e maravilhosa de Deus, de acordo com o seu plano. Pessoal, para fechar a aula, que acho que já até estourou, vamos lá. Paralelos aplicados à linguagem figurada. Vamos tomar como exemplo disso um trecho do livro dos Salmos. Porque a mão do Senhor dá um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. Salmo 75:8. Nesse versículo encontramos a palavra cálice. Mas que tipo de cálice seria esse? Será que se trata de uma linguagem figurada? Analisando esse texto, chegamos à conclusão que ele é uma linguagem figurada, pois comparando com o trecho de Isaías 51, 17, 22 e 23, vemos que o cálice aqui mencionado refere-se à ira de Deus sobre os ímpios pecadores. Toda linguagem figurada tem uma interpretação na Bíblia. Não devemos ficar inventando, isso aqui é fundamental, uma interpretação à linguagem figurada. Isso é perigoso antibíblico. A Bíblia tem seu próprio sistema de símbolos. Ela tem seu próprio sistema de metáforas. Então as metáforas bíblicas não podem ser importadas. Você pegar uma metáfora bíblica de um cálice e buscar essa metáfora em outras narrativas. A Bíblia tem a sua própria forma de lidar com a imagem do cálice. Então, por exemplo, Pai, passe de mim este cálice. A oração de Cristo. Que cálice é esse, afinal de contas? Tinha um lugar onde tinha um cálice, onde tinha uma bebida que era meio ruim, e ele tinha que... Não, o cálice é uma visão metafórica. Pai, tira de mim essa dor. Essa dor, exatamente. O que tem nesse cálice? Qual o conteúdo dele? Você pode até pegar, por exemplo, alguns contextos históricos no qual o cálice foi usado de uma forma punitiva. Por exemplo, Sócrates morreu tomando cicuta em um cálice. Então, veja, o cálice, talvez, diante de todas essas situações, o cálice transportasse também essa ideia. A pessoa pode tomar um veneno, né? Até os reis tinham um funcionário. Neemias era um funcionário que bebia do cálice do rei primeiro. Ele bebia, não morreu? Então pode tomar. É um alto funcionário. Pois é. Então, quer dizer, o rei ele vai tentar proteger a si. Então ele pega um cara, coloca numa posição elevada. Exatamente. Dava só um golinho. Dava só um golinho para ver se vai morrer ou não e passava. Então, talvez por causa de todas essas situações, o cálice evoque isso. Que Deus vai dar um cálice de ira para os ímpios sorverem até o final. Então essa imagem do cálice, essa metáfora, ela é muito forte nesse sentido, no sentido de comunicar essa ideia de que no cálice pode haver um vinho de alegria ou pode haver um veneno mortal, que os ímpios vão beber até o final. Tá? Então é uma metáfora ligada ao contexto bíblico. Pessoal, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado pela colaboração, participação maravilhosa. E a próxima aula vai ser a última, vai ser figuras de retórica 1 e 2, tá? E aí a gente vai fazer a prova na próxima aula, ok? Próxima aula já é prova. E eu queria, não sei se dá pra gente definir já. Vamos tomar um cafezinho, isso, maravilhoso.